4-0. O Supremo Tribunal Federal decide manter Bolsonaro preso. Unanimidade na primeira turma do Supremo Tribunal Federal para avaliar a decisão do relator Alexandre de Moraes. Não foi novidade, tanto para o professor Mairovich quanto para os demais que já participaram aqui do nosso All News. Tudo o que aconteceu nos últimos dias confirmava de que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal iria continuar com a prisão preventiva do ex-presidente da República. Eu queria muito ouvir o professor Walter Mairovich a respeito dessa unanimidade e o que significa isso daqui para frente. Para quem está conosco na TV, o intervalo, e a gente segue com a análise do professor Mairovich no YouTube. Vai lá, UOL no YouTube. Vamos lá, professor. Unanimidade, conforme o senhor mesmo já tinha dito aqui. E agora, quais são as chances de Bolsonaro? Talvez essa prisão dele, ela já seja emendada na prisão da condenação dele pela tentativa de golpe? Talvez aconteça isso? Abre seu microfone, Mairovich, está fechado, professor. Ele estava aguardando a entrevista. Agora foi. Bom, Fabiola, como eu disse, as medidas cautelares são provisórias. Então, o que vai acontecer? A partir do momento do trânsito em julgado, vai valer o quê? A prisão definitiva. Não vai mais se estar em sede de provisoriedade, mas sim em sede de decisão definitiva, de início de um outro processo, que é o processo de execução da pena. E nesse processo de execução da pena vai se discutir não mais a condenação, se foi justa ou se foi injusta, se a pena foi adequada ou não foi adequada, mas vai se discutir o quê? Eventuais benefícios, e se vai discutir aquilo que se deve separar, ou seja, a expiação da pena da culpabilidade. Então vai ser cuidada a expiação, o cumprimento da pena. E aí vem as questões, em que local, e como o professor Miguel Reale mencionou, e se o Bolsonaro for interditado, ficar clara a insanidade dele? Bom, se ele for interditado, evidentemente que nós nos livramos de qualquer possibilidade dele virar presidente da República, né? Com relação à pena, então se transforma, se ele ficar insano, se transforma a pena em medida de segurança. E aí vai ter sempre um risco, porque a medida de segurança ela por tempo indeterminado, mas ela se levanta a qualquer momento em que aquele que foi sancionado se apresenta em condições. Quer dizer, melhorou, ficou bom, cessa a medida de segurança. Então, sai do manicômio judiciário. Mas isso são simplesmente hipóteses. O importante de tudo isso, e para quem ainda não teve olhos para ver e perceber, é o seguinte: juridicamente, tecnicamente, Segura, o Bolsonaro... O Mairovich, só está voltando agora para a TV, já que é o ponto importante, vamos começar por aí. Estamos de volta aqui com o nosso All News, professor Walter Mairovich, analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal e o futuro de Jair Bolsonaro, se a prisão que ele está agora preventiva vai emendar com a condenação que ele recebeu no Supremo Tribunal Federal em relação à tentativa de golpe. E o senhor falava sobre o ponto mais importante. Vamos a ele. Olha, o ponto importante é como se a gente pensar em termos de defesa técnica do Bolsonaro diante dessa situação que já se define com relação à prisão preventiva, a iminência do trânsito em julgado, de tudo isso, qual é a situação jurídica? O que os defensores técnicos poderão fazer? Eu acho que eles se encontram numa missão impossível. E o que resta ao Bolsonaro, e que a gente acabou de assistir o senador falar, o que resta ao Bolsonaro a não ser, atenção, a não ser o esperneio. Um esperneio que